Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para continuarmos o nosso Spook Famous Houses. Dessa vez a análise que eu fiquei de fazer, porque eu me empolguei. Mas afinal, ele tem um computador com desodorante dentro. Eu fui ver depois, eu entendi. Eles fizeram um reservatório de água, né, onde gira todo o líquido dentro da placa-mãe e tudo mais, com a embalagem do desodorante, que foi genial, né? Pô, o cara ganhou, né, o Old Spice, é o desodorante que ele mexia o peito, mexia o bumbo, caixa, né, chimbal e não sei o que, e ele só ficava mexendo as partes do corpo, dançando, genial. Porra, meu computador aqui não é assim, um dia vai ser. Se bem que não vai fazer diferença para mim, eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9, devo ter umas 10 ventoinhas trabalhando simultaneamente aqui na máquina, com saída de ar, mas também eu tenho 9 HDs. Eu tenho 9 HDs dentro da máquina. 9 HDs. Sim, 9 HDs. Rapaz, eu não guardo mais papel dentro de casa, tudo tá em HD. É que a gente tem o backup dos vídeos do canal, né? Tem um HD só para edição de vídeo, tem outro HD só para alimentar os vídeos que subimos e tudo mais. Tem todo um esquema. A gente não mantém as coisas em um único compartimento, que senão se queimar, ferrou, né? Mas é isso, vamos lá, vamos analisar a nossa queridíssima Cherry Crew. Ta-na-na. Galera, é o seguinte, a gente tem que entender que, assim, por mais que uma pessoa seja feliz, contente com a vida, como o Cherry Crew, ele não, obviamente, teve problemas para chegar ao que ele é hoje, tá? Então, todos nós passamos por dificuldades na vida. Eu passei? Claro que eu passei, tá? Eu fiquei desempregado um tempo da minha vida graças à crise imobiliária, que foi em 2009 que aconteceu. Eu peguei a crise imobiliária e eu estava de saco cheio de trabalhar onde eu estava trabalhando atualmente, né, na empresa que era naquela época, devido ao assédio sexual, assédio moral que eu sofri. Sim, sexual, tá? Infelizmente, um rapaz de um cargo um pouco mais elevado que o meu deu em cima de mim, um rapaz, tá? E aí houve um assédio sexual, mas acabei nem tomando medidas jurídicas por causa disso. Infelizmente, naquela época eu não consegui processar a instituição por meio desses mecanismos legais e tive que sair e fiquei desempregado uns 3 anos da minha vida. Não, 4 anos da minha vida. E aí eu fiquei só ajudando e atendendo as pessoas com os tratamentos e terapias complementares que oferecemos aqui. E isso me ajudou bastante, até voltar ao mercado financeiro. E aí depois eu voltei dentro de uma área de projetos, desenvolvendo projetos financeiros. Foi bem legal. Mas a gente passa por altos e baixos, as incertezas da vida, as tristezas. E o Cherry também passou por isso. Só que ele ainda guarda tudo isso como uma lição. É muito interessante como o corpo de energia, ele vai agir, vai refletir sobre o indivíduo, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um ponto criacionista muito elevado, tá? O Cherry, o sistema nervoso dele é... Porra, mas saiu da página? Não. O sistema nervoso dele é muito interessante. Ele tem, sim, dores de cabeça, ele tem todo um processo de crises nervosas dele, natural, tá? De desequilíbrio da saúde e, às vezes, o próprio estresse do dia a dia, o que é normal como qualquer cidadão. Mas ele tem um ponto criacionista muito grande de transformação. Você pode programar os seus pontos de energia para esse tipo de coisa? Sim, mas você vai ter que alimentar essas energias por meio de formas de pensamento constantes. E isso vocês dificilmente vão conseguir. Por quê? Para que a gente consiga fazer sempre um elemento motivacional diário, você precisa realmente ter um fator de ignição para isso. O que é o fator de ignição? Então você tem uma vida que às vezes é muito ruim, você está numa situação financeira complicada, você tem muitos mais baixos do que altos, e aí você tem que começar a criar formas de pensamento de ver a vida muito mais colorida e muito mais cheia de oportunidades. O Cherry, ele teve oportunidades na vida dele, eu nem sei a idade dele, mas ele deve ter a minha idade hoje, deve estar com uns 45, 50 anos de idade. Nos Estados Unidos, em 1980, 1990, houve uma terra de oportunidades para as pessoas poderem crescer.
desde as épocas das empresas de automóveis, desde a criação das empresas de tecnologia e tudo mais, hoje um fomento dentro dessas empresas para que pudesse realmente serem erguidas e novos empregos, novas oportunidades, novas carreiras surgiram. O Cherry aproveitou o máximo que ele pôde para poder atuar, para poder se dedicar à arte que ele gostava, que era mostrar sua felicidade para as pessoas. O Cherry, eu lembro que eu vi um vídeo falando sobre a vida dele, né? Que ele fez o vídeo das branquelas, não é? E que ele cantava no carro e tudo mais. E eu lembro que o diretor falou, cara, seja você, improvisa do jeito que você quiser, faça como você quiser. E ele fez mais sucesso que o próprio vídeo, o próprio filme. E tanto que ele depois só participou no Adam Sandler, no Clique, fazendo a mesma coisa. Ele ficava no carro dançando e cantando. E foi um puta de um sucesso. Ele naturalmente é assim. Então ele transpassa essa felicidade e o cinema absorveu isso dele. Tá? Então ele estava no lugar certo, na hora certa, mostrando a beleza do que ele é por dentro. Embora muitos problemas se façam presentes. O Cherry tem depressão, ele tem sim problemas de altos e baixos bem complicados. E essa depressão que surge e que ele guarda, ele esconde, obviamente ela foi tratada durante muito tempo por meio do quê? Da própria mente dele, por próprias vontades dele, onde ele realmente viu meios e oportunidades para poder seguir. Mas ele tem um belo buraco aqui no peito dele e que remete a uma energia densa nas costas. Essa energia densa nas costas é o princípio de uma depressão. Sim, algo que surgiu e ele foi sendo controlado. E é engraçado porque ele tem esse approach muito motivacional, ele tem esse approach do, né, continue seguindo na vida, vai que você consegue, que você conquista. E é também para ele mesmo, não é só para passar para as pessoas, mas é fazer com que você, indivíduo que propaga essas palavras de autoajuda, também se reprograme todos os dias, sabe? É o famoso cristão que toda hora fica querendo pregar a palavra de Jesus. Parece que ele quer se convencer de algo e não necessariamente convencer o próximo, né? Porque você não vê budista pregando a palavra de Buda. Não precisa, tá? É para nós, não é para os outros. Eu conheço Buda, conheço a natureza búdica, estudo budismo para mim, tá? A partir do momento que a pessoa me perguntar qual é a sua religião, eu sou budista, e ela demonstrar um interesse, aí sim, nós falamos, tá? Mas a priori eu fico muito quieto. O cristão é que quer impor muito a condição de Cristo, de Deus e tudo mais. Parece que ele quer se provar para si e se convencer antes de convencer o próximo. Então ele precisa dessas palavras para se controlar, ok? Estamos falando da história da vida de Cherry, tá? Desde a época que ele varria o chão de fábrica até hoje. Então os altos e baixos que ele passou. Ok? A questão da família dele é uma família, obviamente, muito grande, embora ela tenha uma ruptura. Essa ruptura, ele tem muitos filhos de um casamento, o que pesa de um lado do ponto de energia, mas do outro não. Ele está nesse ponto da família que está na ausência. Tá? O que significa? Significa que os filhos cresceram, os filhos estão tomando sua vida, os filhos estão sendo encaminhados e ele está saindo dessa zona dos filhos para ir para uma zona de conforto dele, tá? Então o ponto de energia da família, ele apresenta os traços de ruptura, onde tem de um lado um excesso de energia familiar e de outro uma única pessoa, um único porto seguro. Tá? Isso pode, por exemplo, ter ocasionado problemas de saúde dele em certos períodos. Então, problemas renais, problemas do lado direito do corpo. Então, o rim do lado direito, intestino do lado direito, toda a parte do lado direito do corpo dele. E o princípio da hipertensão, porque quando afeta o rim, qualquer coisa que afete o rim pode gerar hipertensão à pessoa. Por isso que existe o hospital do rim e hipertensão, tá? E isso acaba afetando ele. O Cherry tem obsessores, ele tem energias ao redor dele, tem. E é muito curioso, porque ele tem um ponto da vontade extremamente forte. É como se ele direcionasse
os dois principais pontos de energia do corpo dele: o amor e a vontade. O que ele junta os dois? Ele tem vontade de fazer e ele gera o amor naquilo que ele faz. O que ele quer fazer, ele faz bem feito. O que ele quer fazer, ele faz de maneira natural, ele faz de maneira feliz. E isso é legal, porque se ele usasse o ponto das energias inferiores para poder fazer isso, tudo que ele poderia criar seria falso e destrutivo a ele. Ele poderia pegar papéis, por exemplo, e cenas que ele não se identificaria, não seria muito a cara dele. E ele poderia não fazer com tanta perfeição quanto ele faz com o amor. Agora, junto ao ponto dessa vontade, que é você ter esta ambição de criar, fazer, constituir e não perder tempo com idiotices, como a gente tinha visto aqui no Idiocracy, né? Leia-se a maioria do que a gente vê hoje na internet. Esse ponto da vontade, ele também gera deturpações. Os excessos de vontade também podem gerar problemas de saúde. O excesso de vontade também pode gerar imperfeições. E nesse caso, nós temos sim algo que acompanha o Cherry do seu passado e que ainda o atormenta. Então é como se ele tivesse que parar a vida dele para resolver situações do passado que ainda se encontram-se pendentes. E situações que não são muito legais às vezes. Ver pessoas não legais, ainda estar inserido em contextos que sejam judiciais ou preso a pessoas que ele não quer. E isso é um problema. Então é algo da vontade que ainda o deturpa. E aí sim, nós temos as energias que estão relacionadas a esses excessos na casa dele. Quase derrubei o meu nível aqui. Tá? Nós temos 2 obsessores na sala. Deixa eu pegar a imagem da mulher dele, que eu acho que na foto da mulher dele fica melhor para ver a sala. Tá? Nós temos um aqui no canto. Tá? E isso é legal. Essa energia é única, é única, é única. Ah, que maravilha que apareceu. Nossa, que bom. Eu vou explicar para vocês. É muito bom, muito bom, muito bom. Raríssimas vezes acontece de aparecer um ser desse tipo e nós temos 2 desse na sala. Isso vai ser muito difícil encontrar na casa do povão, na nossa casa, na minha casa, muito difícil acontecer e tudo mais. Tem que ser uns caras muito top para ter esse tipo de ser. E esse ser é muito legal porque dentro do budismo tibetano, tá? Então, terra cristalis, ou terra de cristão, sai. A gente vai entrar em conceitos budistas, que é o meu negócio, que é o que vale a pena. Eu tenho muitos livros budistas aqui que falam sobre esses seres e tanto no hinduísmo também. É raríssimo a gente encontrar. No budismo tibetano, a gente tem consciências muito interessantes que pairam sobre o que nós chamamos de roda da vida do samsara. Essa roda da vida é predeterminada em diversas camadas. Então nós temos os reinos dos virtuosos e os reinos dos não virtuosos, tá? O reino dos virtuosos são considerados aqueles que têm as possibilidades de poder fazer coisas. Então, por exemplo, o homem. O ser humano é um reino dos virtuosos. Nós temos virtudes para estar inseridos aqui. Por quê? Porque você tem as possibilidades de poder criar, fazer, dar vida, poder comer, poder beber, poder respirar o ar, poder se deliciar com as coisas boas da vida. Literalmente, ok? Você pode comer uma pizza, você pode comer uma barra de chocolate, você pode ir para a academia treinar, e a gente vai entrar nisso agora. Mas junto a esse reino, nós temos outros 2 reinos, que é o reino dos deuses e dos semideuses. O reino dos deuses e dos semideuses, dos asuras e dos suras, nós temos as possibilidades de também agir dessa maneira, porém nós temos excessos. Esses excessos é que são complicados. E eu vou explicar o que eles são, porque infelizmente as pessoas ainda estão em Nárnia e acham que isso faz parte de uma mitologia. E não é, faz parte de uma psicologia. O reino dos deuses é o reino daqueles que são os vaidosos, que são pessoas que estão atreladas ao seu corpo, à sua beleza, à sua forma. Sabe, a questão da eternidade.
E isso a gente vai ver, por exemplo, nas academias, a gente vai ver em pessoas do fisiculturismo, a gente vai ver em pessoas que cultuam o corpo e se vangloriam disso. Quando esse cara tiver 90 anos de idade, na casa dele só vai ter fotos dele quando ele tinha 30, sem camisa, com o corpão lindo, maravilhoso, todo esculpido. E ele vai ficar se cultuando como um deus a vida inteira. O reino dos semideuses é o reino daqueles que têm inveja do reino dos deuses, aqueles que olham e falam, nossa, que nojo, ai, não sei o quê. Ah, sabe, o reino dos invejosos. E o reino dos invejosos são aquelas pessoas que carregam a sua inveja, eles criam formas de pensamento, mas eles também, quando morrem, eles se tornam seres do mundo espiritual. E é raríssimo a gente encontrar esse tipo de coisa. Por quê? Porque geralmente a inveja não é um fator predominante na consciência do indivíduo. Existem outros fatores pré-determinantes na consciência do indivíduo. E dentro da inveja, você pode ter vícios, você pode ter outros tipos que fazem com que eles se tornem obsessores de outro tipo de classe no mundo espiritual. Ou sem classe, né? Sem etiqueta. Dentro desse critério, então, os invejosos, eles sempre almejaram estar no reino dos deuses, tanto que existem sutras de batalhas épicas entre o reino dos invejosos com o reino dos deuses, né? Reino dos invejosos, reino dos semideuses com os deuses, e as batalhas sempre acabam destruindo os invejosos ou os semideuses. E é muito curioso, eu tenho aqui até uma passagem que fala sobre isso em um dos livros. Mas é uma mitologia nesse critério, né? Nessa batalha, porque os invejosos sempre querem renascer como os vaidosos, né? Ou seja, eu saio da inveja para me tornar aquilo que eu mais admiro, ou aquilo que eu odiava, eu passo a admirar. Isso a gente vê na academia, a gente vê a guerra na academia. É o famoso gordinho, quando chega na academia, né? O musculoso olha e fala, nossa, o que o gordo está fazendo aqui? Ué, no direito dele de se exercitar a mesma coisa que você. E aí o gordo olha e fala, porra, mas eu queria ter aquela barriga de tanquinho, ou eu queria ter um corpo legal assim, pelo menos. Ele projeta a inveja dele, que ele gera expectativa na ambição dele em chegar até aquele ponto, ok? Então a gente tem essas energias. O reino, obviamente, dos não virtuosos, aí nós temos os critérios do que o espiritismo chamaria dos obsessores, tá? No budismo a gente tem nomes específicos para esses seres, mas faz parte de uma educação budista. Não vou ficar me estendendo sobre esses nomes, tá? Então a gente tem o inferno quente, o inferno frio, nós temos o reino dos espíritos famintos, para onde a maioria das pessoas vai. E aqui nós temos um ser da inveja. O ser da inveja é muito legal. Por quê? Porque eles não têm forma. Não têm forma. Como assim, tio Spook? Os invejosos não têm forma. Eles têm tanta cobiça pelo corpo, pela necessidade, né? Tipo, eu vou ficar mais bonito que ele, eu vou ficar mais gostoso que ele, eu quero, eu invejo isso, eu preciso ter. Que quando eles morrem, eles não têm uma forma no mundo espiritual. Isso é raríssimo acontecer e é um estudo muito legal que ocorre e que faz parte da gente parar para pensar. Porra, será que é? Será que não é? Será que é verdade? Será que não é verdade? Aqui a gente tem um, tá? Ele é como se fosse uma névoa, uma fumaça. Ele é algo que dificilmente uma mera percepção conseguiria detectá-lo, dificilmente um sensitivo conseguiria enxergá-lo. Ele pode enxergar como se fosse algo que desfoque a vista. E não adianta vocês escreverem no box, eu vi um na minha casa. Não, isso aqui só acontece em casas de gente que realmente é bam no negócio, entendeu? Só, é raríssimo acontecer. É raríssimo, sabe? É raríssimo. Então a gente tem, ele tá aqui no canto, ele não tem, ele é como se fosse realmente um borrão, completamente sem forma. E você identifica ele, obviamente, pelos olhos, você sabe que existe uma criatura lá, e ele é muito sorrateiro, ele é como se fosse um lençol, uma névoa mesmo, que passa pela casa. Isso é muito legal porque é muito raro e ele está conectado no Cherry, ele está conectado em toda a região do quadril dele.
toda a região do quadril. Então, eventualmente, se esse ser se faz muito presente pela vulnerabilidade do Cherry Crew, ele vai agir conectado no ponto da vontade e na família. E ele é capaz de gerar perda financeira, ele é capaz de gerar obstrução nos fluxos de energia, isso pode gerar para ele problemas no intestino, na bexiga, na vesícula, por exemplo, ele pode ter que tirar a vesícula numa dessa, porque afeta completamente tudo isso daqui, tá? Então ele vai entrar nesses pontos que são mais abertos e mais amplos que ele possui e vai gerar conflitos, tá? Curioso é que isso poderia se refletir, por exemplo, em certos projetos não bem-sucedidos. Então ele pode fazer, por exemplo, certos projetos que sempre vão dar problema. Sempre vão dar problema. Tá? Tá aqui. E nós temos um outro na sala, mais para esse lado, perto onde estava a esposa dele. Deixa eu pegar isso e depois a gente vai lá pro quarto, tá? Aqui atrás. Tá? Ele está exatamente aqui atrás e ele está observando a casa. Ele está conectado na região do quadril do Cherry também, mas na região da parte do dinheiro, da prosperidade do Cherry. Então nós temos um no ponto da vontade e um no ponto da prosperidade. Isso pode dar perda financeira, vazão de dinheiro, gastos desnecessários, sempre retirando dinheiro dele, tá? E tá aqui. Agora vamos pro quarto do Cherry. Aqui o quarto eu já tinha visto, a gente tem coisas interessantes. É isso aí. A cama, tá? Onde o Cherry deita e claramente a esposa dele, namorada, esposa, não sei, também dorme, tá? Existe um lado que é mais tenso e um lado que menos tenso. O lado que é menos tenso e que traz mais energia do Cherry nesse critério é este lado aqui, que é o lado do abajur e do armário, que é o lado onde tem um fluxo maior de energia mental, é um fluxo que traz mais energia motivacional, que fica o registro na cama. Este lado é o lado mais vazio, é um lado que tem menos energia, mas carrega um tipo de energia diferente, que é um tipo de energia de tristezas, de decepção, de frustração, de mágoas, que a pessoa está passando. Então, se a atual namorada, esposa dele, estiver passando por problemas, por exemplo, com o ex-marido, ou problemas com filhos, ou problemas de questão de trabalho e existencial, justifica-se, porque todo o fluxo de energia aqui é diferente e incompatível com esse. Então, ela acaba tendo esses problemas de tristezas, mágoas, que se apoia no Cherry para tentar resolver e ajudá-la. Então ela carrega uma estrutura um pouquinho mais triste, um semblante um pouquinho mais triste, enquanto o Cherry tenta trazer para ela um fator motivacional. Existem muitos casais que se originam assim. Existem casais que, por exemplo, o cara ele é muito pra frentex, muito legal, muito ativo, e uma mulher olha e fala, poxa, de repente, se eu me relacionar com ele, ele pode me tirar de uma zona de tristeza, pode me fazer feliz, pode me ajudar a sair de conflitos. Tem essa questão da compensação entre casais, tá? Eu conheço isso, tenho amigos que são assim, amigos super dinâmicos, super né? E a mulher dele é muito low profile, muito quietinha, e ela tenta estar ali, né, como um fator para ajudá-la a sair de conflitos. É muito legal. E aí, infelizmente, essas energias dos invejosos se faz presente ao redor da cama. Então eles saem do quarto quando ele deita aqui e ele fica exatamente, eles ficam os dois, de um lado e de outro, observando ele dormindo. Muito legal, muito show. Dificilmente a gente encontra esses seres do mundo espiritual. Eles não têm nomes assim, né? As pessoas carregam os nomes hindus deles, mas são de inveja, tá? E eles estão inseridos dentro do budismo tibetano. Quem leu os livros do Samsara, a Roda da Vida, tem um livro do próprio Dalai Lama, escrito por ele, que explica todos esses seres dentro da Roda da Vida e como eles se originam. Eu tenho um livro até de um psicólogo
que traz elucidações como isso acontece nos dias de hoje dentro da roda da vida. E, de novo, está inserido dentro de uma religião e são estudos dentro desse princípio para poder justificar a psicologia humana dentro do mundo espiritual, tá bom? Então, se você é cristão, não acredita, o problema é seu, não meu. Se você é cristão e quer criticar, você vai ser bloqueado do canal, porque isso está atrelado a uma crença, ok? Se você não conhece, não critique, não fale. Gostei muito, muito legal mesmo. E a gente fica por aqui, não é? Foi uma bela análise, nem eu estava esperando por isso. Mas é isso. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas ou complementares, a gente complemente a medicina tradicional. Leia-se tratamento para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, é cobrado. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Eu não sou paranormal, eu não sou médium, eu não sou espírita, ok? Eu não sou um mero sensitivo. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro e o Valeu. Os 3 estão aqui abaixo, é só você clicar e escolhe a melhor forma de poder nos ajudar, doando R$1, R$2, R$3, o que você puder, nos ajude, que vai ser muito bom para nós e para você também. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.